Supremo Tribunal Federal, cumprimentar também meu colega de Supremo Tribunal Federal, o ministro Flávio Dino, cumprimentar a ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, e cumprimentar o juiz Eduardo Ferrer McGregor, da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E também cumprimentar a todos que estão aqui presentes ou nos acompanhando pelas redes sociais. É um prazer estar aqui participando desse seminário, realizado pelo Supremo Tribunal Federal e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, evento que acontece neste plenário e que já diz muito sobre a relação de respeito entre essas cortes. Essa mesa reflete especialmente os desafios da independência judicial, assunto extremamente caro à democracia na contemporaneidade. Como já disse aqui o juiz Eduardo Ferrer e também o ministro Gilmar Mendes, a questão da independência judicial é um tema bastante atual. No entanto, o debate não é novo. Já em 1985, as Nações Unidas lançaram uma cartilha com princípios para a independência do judiciário, que se dividiram em categorias tais como liberdade de expressão e associação, segredo profissional e imunidade, além de medidas disciplinares e outras. Também as Nações Unidas lançaram, em 2000, um documento que eu considero fundamental para esse debate, que são as regras de Bangalore. Que as regras de Bangalore, os princípios de Bangalore, estabelecem, já no primeiro princípio, o da independência, a independência judicial. E diz os princípios de Bangalore nesse item primeiro: a independência judicial é um pré-requisito do Estado de Direito e garantia fundamental para a realização de um julgamento justo. O juiz deve, portanto, preservar e ser o exemplo da independência judicial, tanto na vida pessoal quanto na vida institucional. Também esses princípios de Bangalore receberam comentários que eu penso que devem ser revisitados por todos nós, sobretudo neste momento desafiador, como já dito aqui, em que o Poder Judiciário muitas vezes é colocado sob ataque, tentando minar a independência do juiz. Nesses comentários, acho que um aspecto fundamental é dizer que a independência judicial não é um privilégio ou garantia ou uma prerrogativa do juiz. É uma responsabilidade imposta a cada juiz que lhe permite julgar uma disputa de forma honesta e imparcial com base nos fatos, sem pressão ou influência externa e sem medo de interferência de ninguém. Então, o que, evidentemente, buscou-se dizer nesses princípios e nesses comentários é que o juiz tem que estar consciente de que, ao proferir um julgamento, ele não pode estar sob influência ou sob pressão de quem quer que seja. Ele tem que levar em consideração os fatos e as leis. E essa questão, esses diplomas, especialmente os que eu me referi, também incentivaram que muitos países colocassem em suas constituições algumas regras fundamentais para assegurar a independência judicial. Na Constituição Brasileira de 88, não foi diferente, como já lembrou aqui o ministro Gilmar Mendes, ao prever, no seu artigo 2º, a independência e harmonia entre os poderes, ou seja, não há preponderância de um poder em relação ao outro. Foi além a Constituição brasileira, ao dispor no artigo 5º, também, que a lei não excluirá a apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça de direito. Não haverá tribunal ou juízo de exceção. Ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Ninguém será privado da liberdade de seus bens,
sem o devido processo legal. Então, a partir desse cenário normativo, seja no plano das recomendações das Nações Unidas, sejam dos diplomas internacionais, a Constituição brasileira, então, assegurou diversas regras que também foram mencionadas pelo ministro Gilmar Mendes, inclusive a autogovernabilidade do Poder Judiciário, que buscam assegurar a todos os juízes brasileiros que tenham essa garantia da independência frente a qualquer pressão, frente a qualquer atuação que busque minar um julgamento justo e imparcial. E este Supremo Tribunal Federal, também aplicando a Constituição e também essas orientações internacionais, tem proferido diversos julgamentos que reforçam a necessidade da independência judicial. Então, o Supremo, em seus julgamentos, tem ressaltado a necessidade de se conferir a efetividade prática independente da jurisdição e, com isso, impedir que o magistrado seja injustamente coatado no desempenho de seu ofício, evitando-se a criminalização da hermenêutica. Nesse sentido, eu cito aqui como exemplo o inquérito 2699, da relatoria do ministro Celso de Mello, que menciona que o objetivo dessa garantia é dispersar proteção e preservar a liberdade e independência judicial, resguardando o juiz de temores e pressões externas que possam inibir, de modo ilegítimo, o regular ofício jurisdicional. Reconhece ainda nesse julgado do Supremo Tribunal Federal a independência judicial como condição indispensável à preservação das liberdades fundamentais e, com isso, o Estado democrático de direito. Diz o julgado, com toda razão, que os tribunais e juízos constituem o espaço institucional da defesa das liberdades. Outros julgados na mesma direção, como no mandado de segurança 37.074, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, também ressaltaram que a independência judicial não constitui um manto de proteção absoluta do magistrado, capaz de afastar qualquer punição, mas ele é, sobretudo, a garantia do cidadão para assegurar julgamentos livres de pressões e que sejam de acordo com a lei e com o direito. Essa orientação do Supremo Tribunal Federal também tem coincidido com os julgamentos da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O ministro Gilmar Mendes, aqui em sua fala, já expôs, já fez referência ao caso Quintana Coelho e outros, que foi julgado em 23 de agosto de 2013 pela Corte Interamericana. Também naquela oportunidade, a Corte Interamericana assentou que o exercício autônomo da função jurisdicional deve ser garantido pelo Estado tanto na sua dimensão institucional, ou seja, do Poder Judiciário como sistema, também na sua dimensão individual, em relação ao caso específico. Também outra manifestação relevante da Corte Interamericana, na minha visão, foi a opinião consultiva OC 2821, de 7 de junho de 2021, em que a Corte Interamericana assentou que o modelo de freios e contrapesos tem especial relevância para assegurar a independência judicial. A Corte declarou que as funções clássicas e a delimitação funcional de cada poder não são suficientes para afastar interferências no exercício dos poderes. A harmonia e o equilíbrio se fazem com a reafirmação contínua que se estabelece por meio do controle político recíproco e a colaboração entre os entes estatais. Diante desse quadro,
me parece que fica evidente no que tange à independência judicial, como parâmetro de defesa do Estado de Direito, que tanto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal como a jurisprudência e os posicionamentos da Corte Interamericana de Direitos Humanos têm caminhado na mesma direção. Os mesmos valores são compartilhados para assegurar uma democracia plena, com poderes independentes e autônomos, sem qualquer subordinação um ao outro. Em geral, os julgamentos da Corte Interamericana de Direitos Humanos exercem grande impacto nos sistemas de justiça dos países da região, servindo como fonte de inspiração tanto na esfera judicial, como também para outros poderes. No Brasil, especialmente, as decisões da Corte têm impulsionado o debate legislativo e contribuído com a formação do entendimento dos tribunais nacionais, além de sinalizar os pontos de fragilidade do Estado brasileiro em relação a alguns temas de direitos humanos. Em respeito à autonomia, já prevista no artigo 4º da Constituição Federal, o país preserva suas relações internacionais, os princípios da independência nacional e a relevância dos direitos humanos, tal como foi, inclusive, destacado na sua fala inicial pelo juiz Eduardo McGregor. As constantes trocas entre as cortes, sinalizadas até mesmo pela realização deste evento conjunto, são extremamente importantes e frutíferas para o reforço da democracia e da justiça no âmbito local e internacional. Devemos sempre ficar atentos para a independência judicial, porque ela é um pressuposto fundamental, como já dito, para manter a democracia e, sobretudo, para manter também a percepção sobre a legitimidade dos julgamentos realizados pelo Poder Judiciário. Muito obrigado.